Bora entender rápido, de uma vez por todas, a Grécia? Então pensa, uma civilização que perdurou ali por 2000 anos. Ok. Então esses 2000 anos vai ter muita mudança. São 5 períodos. Desses 5 períodos, real oficial, 2 vão ser mega cobrados de vocês. Por quê? Porque tem que ter base. Então, quanto mais longevo, mais carece de fontes, menos a gente sabe, menos pode cobrar de vocês. Tá, mas tudo tem uma origem. Você, antes de estar na escola, você estava na pré-escola, no preparo. Então, antes de começar a história da Grécia, teve período pré-homérico. Então, antes do Homero, quando vão se encontrar todos os povos para poder formar a Grécia. O que acontece nesse pré-homérico? É nesse pré-homérico que vai rolar lá a Guerra de Troia. É nesse pré-homérico que os povos, aqueus, jônios, eólios e dórios, vão se reunir ali na parte onde hoje a gente conhece como Grécia. Você tem uma parte continental, uma parte peninsular e uma parte insular. E se alguma coisa for cobrada de vocês, não fazer confusão, que no pré-homérico você tinha a civilização cretense ou minoica, ilha de Creta, que depois, né, por causa inclusive de um tsunami, vai ser dominada ali pela cidade de Micenas, por isso a civilização micênica. Minoico de rei Minos não tem nada a ver com micênica. Um se sobrepõe ao outro. Então, essa sobreposição vai ser a civilização creto-micênica. E quando, né, você está no final do pré-homérico, e daí o seguinte, se é pré, né, então pré-escola, escola, pré-homérico, homérico, é que acontece a primeira diáspora grega. Então, primeira diáspora, ó, dispersão. E essa diáspora é causada pela chegada dos dórios. Eu costumo imaginar os dórios como sendo uma bola de boliche. Aquela bola de boliche e os pinos eram justamente essa sociedade que estava ficando ali já um pouquinho estruturada. Bom, se ele espalhou uma coisa que estava ficando formatada, é como se a gente retrocedesse. E o período homérico, então, é voltar para os primórdios, o iníciozinho, o início da vida de qualquer pessoa vai ser aonde? Vai ser ali no genus. O genus seria uma espécie de clã. Então é a família. Então é aquele núcleo familiar que vai crescendo. Dos genos se tornam frátrias, das frátrias se tornam tribos, e das tribos é que vão vir os demos. Que lá na frente, quando a gente pensa em civilização, tem que pensar no principal legado, e a gente sabe, Grécia, povo em filosofia, mas assim, pensa em democracia. E tá aqui a raizinha, lá no pré-homérico. Essa comunidade gentílica, esse clã que vai crescendo, porque vai se misturando com outros clãs, e a civilização ela sempre teve aquela organização primitiva, né, do rei, que nesse caso se chamava Basileu. A base da vida está na terra. O rei está lá governando tudo, mas a base da vida está na terra. E daí, quando cresce, os herdeiros, né, ficaram com as maiores, melhores terras, e daí o que acontece? Quem ficou lá na margem dessa sociedade não tem acesso a terras férteis. E daí o que você faz? Você fica ali chorando? Não, você vaza. É a segunda diáspora. Só que a diferença para a primeira diáspora é que a primeira diáspora foi tipo no susto. Foi por causa de guerra. Agora a segunda diáspora não, foi tipo pega as suas coisinhas, pega tudo e bora. Bora migrar para ver se a gente encontra um lugar. Quando você foge desesperado, você não vai para muito longe. A primeira diáspora ela se expande ali a civilização grega, mas assim, vai para a Ásia Menor. A segunda os caras vão atravessar o Mediterrâneo. É aqui que eles vão chegar na Península Itálica, por exemplo. E, quando eu falo Península Itálica, aquela botinha no Mediterrâneo, bem ali na Sicília, bem ali no sul da Itália, é que vai se formar a Magna Grécia. Então, de cara, já falamos de 2 períodos. 2 períodos, e agora sim, vem os 2 períodos bem importantes. O primeiro deles é o arcaico. No arcaico, você tem a formação das polis. Então, você tem muitas polis. Muitas, assim, são centenas. Só que duas que são totalmente antagônicas que você tem que saber. Se você sabe cada uma delas, você sabe o modelo para todas as outras, que eram Atenas e Esparta. Então, cidades gregas que tinham ali, mais ou menos, a gente não tem um censo, né, perfeito, mas que girava em torno de 30, quase 40 mil pessoas. Não era grande coisa, não, tá? No começo, logicamente, estou falando do período arcaico. Vamos começar por Esparta, que ela sem tanta modelagem. Então, ela vai ter aquela sociedade que ela é aristocrática, uma sociedade que você vai ter os esparciatas,
os periecos, que seriam os estrangeiros, e depois os escravizados, que eram os ilotas. Então, esses esparciatas, eles equivalem lá daquela sociedade que foi crescendo a comunidade gentílica aos eupátridas, pátrida de território, os bem-nascidos. Que, no caso, como a base da sociedade espartana era a guerra, são os melhores guerreiros, beleza. A educação, a gente fala que é educação lacônica. Então, uma educação assim, fale pouco, pensa pouco, haja muito. Porque era voltada para a guerra, então não tinha muito equilíbrio ali. E é falho pensar que as mulheres elas estavam excluídas. Como os homens, todos eles quase, estavam sempre fora, as mulheres elas tinham muito mais autonomia do que lá em Atenas. Por quê? Porque os homens eles estavam mais lá, não estavam tanto fora na guerra. Então elas que cuidavam, por exemplo, né, dava na cara lá se os ilotas aprontavam, e não que elas tivessem uma participação política ativa de assumir algum cargo, já vou falar dessa parte da política, eu estou falando da sociedade e da educação, mas elas eram ouvidas. Porque quando eles estão fora de casa, são elas que estão na ativa. Elas treinavam, elas cuidavam do corpo, né, as mulheres ali espartanas que chamavam a atenção, por toda essa liberdade. A organização deles, bem simples, diarquia, 2 reis, então um é político-militar, o outro é religioso. A ápela, que seria, né, eu vou apelar, então seria essa grande assembleia de guerreiros. Gerúsia, então pensa, quando você está velho, você vai em qual médico? Geriatra. E tá aí a origem grega. Jerusa eram os anciãos. Eram 28 anciãos, e ancião, o velho idoso, era mais de 60, tipo, conseguiu chegar nessa idade. O que que ele tem? Ele tem um arquivo, ele tem ali uma Wikipédia, ele tem um Google na cabeça, porque ele viveu muito e não era normal. Beleza, então, e essa Jerusa e essa Ápila seria o que a gente vai encaixar depois no poder legislativo, né? De um fazer as leis, o outro dar aquela equilibrada, será que é bom, será que não é? E sempre tem a fiscalização, que era o eforato, 5 éforos. Daí você vai para Atenas. Atenas, ela já tem uma sociedade mais ali fragmentada. Você vai ter, originalmente, né, não vou mudar o nome para esparciata, são os eupátridas, os bem-nascidos, os herdeiros, os que pegaram as maiores e melhores terras. Daí você vai ter os georgóis, nem sei se pronunciei certo, que seria uma camada média. Daí os demiurgos, que daí seria uma camada ali de comerciantes. Estrangeiro, sim, estrangeiro. Se você é de outra cidade, se é de Tebas, se é de Corinto, não interessa, a mesma língua, mesmos deuses, não interessa. Você não é de Atenas, você é um estrangeiro. Ah, mas eu sou persa egípcio, dá na mesma, você não é de Atenas, tá? Que seriam os metecos, e por fim, a base, porque a gente está na antiguidade, que são os escravizados. A educação, então, não tão militarizada, voltada mais para a retórica e para a filosofia, e é nessa parte que o bicho pega. Agora você vai prestar atenção. Agora você vai ficar atento, você não vai esquecer nunca mais. Porque se o principal legado dos gregos é a filosofia, quem foi o cara? Bom, tem um nome sempre final da história, né, que lembra inclusive sei lá, vamos fazer uma analogia. Pensa numa parte da mulher aí, pensou? Pois é, tem a ver com esse nome aí. Tá, vou falar o nome, tá? É Clístenes. Mas antes de chegar no Clístenes, não sei se você sacou o paralelo, você tem toda uma evolução dos arcontes. Arcontes que ficavam na colina de Ares, que é da onde você vai ter o sufixo, né? Arquia, que depois vai sair cracia. Então, a ideia, né, da democracia deles vai começar primeiro com um legislador chamado Draco, lá em 621 a.C. Então esse cara ele vai ter aquela coisa de, né, quem idealiza realiza, muitos problemas acontecendo, a sociedade crescendo, então assim as regras não estão claras, ele vai lá e pá, escreve as leis. Escreve as leis, leis draconianas, e essas leis draconianas, elas bem rígidas, tudo era muito rígido, né, comparado com hoje, mas até que alguém reescreva, vão ficar ali mantendo aquele padrão de nascimento. O que é o padrão de nascimento? Se nascer numa classe, é hereditário, se não vai para lugar nenhum, não tem a mobilidade. Daí, na sequência, vem o Solon. Então, como se fosse um precursor, porque o Solon, ele vem antes do Clístenes. Mas o Solon, ele vai mudar do critério hereditário, de você nasceu aqui de Orgóis, você nasceu teta, que seria o sem propriedade,
para o critério censitário. Então, você tem uma certa evolução. Ele vai acabar com a escravidão por dívida, porque você fica escravizado até que o seu credor diga que você não está mais escravizado. E, e vai criar alguns órgãos que depois o Clístenes, o famoso Clístenes, vai melhorar. Ele vai criar a bulé e a eclésia. E a bulé, ela era formada ali por 400 pessoas, óbvio, homens, e a eclésia, no caso, ela aprovava as leis dessas 400. Já é uma semente de democracia. O que o Clístenes muda? Ele divide Atenas em 10 demos, aonde de cada um desses demos, para que todas as partes da cidade ficassem representadas, cada demo vai mandar 50 representantes para Bulé. Então aumenta Bulé de 400 para 500, para representar a cidade inteira. Mas como que cada demo manda 50? Sorteio. Sorteio. Quem quer, quem não quer, não interessa. Então é para ter esse equilíbrio. E olha que coisa engraçada. O cara que era político, o cara que se envolvia na vida da polis, legal. O cara que era idiota, fechado eu mesmo. Ai, não quero, fui sorteada, não quero. Pô, você tem que se envolver. Você tem que dedicar seu tempo. Lógico, não era fácil, né? Você tinha que deixar seus afazeres, daí, sei lá, se era um padeiro, se era um marceneiro, se tinha encomenda. Lá na frente vamos ter uma outra melhoria com o Péricles. Mas calma, estou no Clístenes, tem que gravar o Clístenes. Bulé. A Bulé, ela vai fazer as leis que serão aprovadas pela Eclésia. Então, aprovei. Eclésia, que daí era na praça de comércio, era na Ágora, aonde acontecia essa aprovação. E você tinha também o Elieu, que era um tribunal, tá? E daí, mas e o critério, professora, de quem era cidadão, pô, ainda era censitário? Não, gente, começou com o Drácon hereditário, depois para o Solon virou ali censitário, e daí com o Clístenes é que vai ter a raizinha do que o direito romano vai falar do ius solium e o sanguíneo. Então era homem, né, maior de 18 anos, tinha que ter nascido em Atenas e tinha que ser filho de mãe e pai ateniense. Então, não tinha, né, vamos dizer assim, qualquer pessoa poderia ali assumir isso. Daí, depois do período arcaico, que você sabe as características dessas duas civilizações, vem o período clássico. No período clássico, o que é clássico das pessoas fazerem? Brigarem, guerras. É ali que vão acontecer as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Tem, inclusive, um vídeo aqui nesse canal sobre as guerras médicas. Que a fase 2, né, a segunda temporada delas, é a Guerra do Peloponeso. Eles primeiro se juntam para brigar contra os persas, depois eles brigam entre eles. Então, uma briga fratricida. E vai enfraquecê-los. E eles serão dominados pelo vizinho de cima. O vizinho de cima que eles tiravam sarro, vão lá e vão dominar eles. Que era quem? A Macedônia. É aqui que vai aparecer a história do Alexandre o Grande, e ainda bem que foi o Alexandre, né, que foi pupilo ali do Aristóteles, porque é aqui que você vai ter a consolidação da cultura helenística. Então, Grécia é muito fácil, aplica aí nos seus dias. Se você curtiu, por gentileza, clica aí para mim para eu poder saber. E se tiver alguma crítica, alguma sugestão, algum pedido, também vou ficar bem feliz aí se você conseguir escrever. Um beijo. Tchau, tchau.